Jesus, no Evangelho de João, propõe um modo da gente se aproximar de Deus, se aproximar de Deus através dele, construindo uma imagem muito típica do seu tempo, do modo de falar e se comunicar do seu tempo, que é fazendo uma oposição, ou construindo uma forma de falar, a gente diria hoje, dialética. Ele fala das coisas que são da terra e das coisas que são do céu, das coisas que são do alto, das coisas que são de baixo. Um modo de entender essa fala de Jesus é criar hermeticamente uma oposição entre o que está no alto e o que está embaixo, o que é do céu e o que é da terra. Esta é uma forma da gente entender essa fala, esse discurso de Jesus. Isso pode levar, ao longo da história do cristianismo, levou a uma separação, distinção radical até, na maioria das vezes, entre aquilo que é divino e aquilo que é humano, entre aquilo que vem de Deus e aquilo que vem dos homens, da humanidade, das pessoas, aquilo que é dom de Deus e aquilo que é tarefa nossa, dos seres humanos. Ou se a gente quiser simplificar, muitas vezes nós construímos uma espiritualidade que separou e separa radicalmente o corpo e a matéria, o espírito e a carne. Tenho a impressão que esse não é um caminho, ou este caminho não é um caminho que ajude a gente a compreender esse longo discurso de Jesus, que no caso aqui nós escutamos somente um pequeno trecho, está dentro de um discurso maior de Jesus. Penso que uma forma da gente acolher esse discurso de Jesus é voltando para a primeira leitura. A primeira leitura, a gente escutou na primeira leitura que os apóstolos, os primeiros que conviveram inclusive com Jesus, compartilharam com ele, e após a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, assumem a tarefa dada por Jesus de levar adiante a obra dele, de anunciar o seu evangelho. Eles fazem questão, e essa é uma característica dessas leituras que a gente escuta dos Atos dos Apóstolos nessas semanas da Páscoa, que é a ligação entre a experiência de Deus que os judeus fizeram e Jesus Cristo. Há uma continuidade
entre a fé dos nossos pais, dos antigos, Abraão, Isaac, Jacó, e a fé em Jesus Cristo. A história tem, portanto, uma unidade, e é necessário olhar para o conjunto da história para ver que em Jesus Cristo se realiza plenamente as expectativas, a esperança do povo da promessa. Isso é importante como chave de leitura para não ler esse discurso de Jesus como oposição, mas como plenificação. Isto é, as coisas que nós criamos, aquilo tudo que é produção humana, por assim dizer, que é construção da nossa história, necessariamente não precisa estar em oposição a Deus. Os homens e as mulheres podem realizar obras que testemunhem a presença de Deus no mundo. Necessariamente não é preciso haver uma oposição entre aquilo que nós realizamos, tudo aquilo que é o conjunto das realizações da inteligência, da criatividade humana, daquilo que é obra de Deus. Se a gente pensar que tudo que nós somos, inclusive a nossa inteligência, é dom de Deus, se Deus é o Senhor de tudo, o fundamento de tudo aquilo que nós realizamos, nós seres humanos, as pessoas humanas, podem também expressar, deveriam expressar, servem para expressar o senhorio de Deus, a santidade de Deus. E de fato essa é a experiência que a gente faz. Se por um lado a gente percebe que tem muita coisa errada, por exemplo, a manipulação da energia atômica pode se tornar algo destruidor? Pode. Nós já tivemos a experiência, os Estados Unidos despejou 2 bombas atômicas sobre o Japão. Milhares de pessoas morreram em Hiroshima e Nagasaki. Há alguns 20 anos atrás, experimentamos o desastre lá da usina de Chernobyl. E agora nós vimos o perigo que é com esse acidente em Fukushima, novamente no Japão. Mas a gente não pode negar que a energia gerada pela ciência em torno dos átomos tem aplicações não somente para acender nossas casas, mas, por exemplo, na área da saúde. Eu fiz recentemente um exame que é basicamente a manipulação dessa energia. O que é que eu quero dizer? No fundo, essa é uma decisão nossa, se a gente utiliza os conhecimentos, a inteligência, a criatividade para fazer o mal, aquilo, portanto, que se opõe a Deus, ou se a gente é capaz de usar a inteligência da gente
os conhecimentos da gente, a criatividade da gente para gerar a cultura da vida, que valoriza a vida, que respeita a vida, que cuida da vida. Nós podíamos pedir hoje a Nossa Senhora que desse esse dom para a gente, que alcançasse do Pai para nós esse dom do discernimento, de necessariamente a gente não criar oposição entre o que é de Deus e o que é criação, construção humana, mas que nós, seres humanos, cada vez mais possamos louvar, manifestar a santidade de Deus no mundo, usando a nossa criatividade, os conhecimentos ilimitados que a gente vai construindo a serviço de um mundo mais justo, mais fraterno, mais igual, de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual. E talvez podia fechar dizendo isso: se Jesus Cristo pôde fazer essa leitura, relendo o passado do seu povo, que ele era a plenificação de Deus que vem lá ainda da criação do mundo, passando por Noé, passando pelos patriarcas, pelos profetas, que ele era o Filho de Deus, a plenitude de toda a história. Quem ensinou isso para Jesus? Com quem Jesus aprendeu a ler a história e olhar para a história com esses olhos? Quem foi que, enquanto Jesus era criança, menino, adolescente, educou Jesus para ir aprendendo a discernir nos caminhos da história a presença de Deus e a usar a inteligência, a criatividade para o bem, para construir? Nossa Senhora, eu sempre costumo dizer, é evidente que Jesus é Filho de Deus, mas é evidente que Jesus também é Filho de Nossa Senhora. E muito do que Jesus foi, ele aprendeu com Nossa Senhora. E aprender a ler a história na perspectiva de que ele, Jesus, era a plenitude de toda a caminhada do povo da promessa, com certeza Nossa Senhora para isso teve um papel fundamental. Então a gente pode pedir a ela que dê alcance de Deus para cada um de nós esse dom do discernimento, para que a gente necessariamente não faça oposição entre Deus e o mundo, entre as coisas de Deus e as coisas da terra, entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, mas a gente divinize o nosso humano, a gente espiritualize o nosso modo de viver, para que a gente possa usar a nossa inteligência, a nossa criatividade para construir um mundo novo, um mundo que Jesus sonhou, um mundo que Nossa Senhora sonhou e educou o próprio Jesus. Vamos pedir essa graça e esse dom nesse primeiro dia de novenário em honra de Nossa Mãe, que ela, portanto, alcance de Deus essa graça tão necessária nesses tempos tão difíceis que a gente vive. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar nossa